Então, vamos lá. A aula selecionada para eu ministrar foi noções de estratigrafia. Eu acho que a Érida está gravando. Ok. Então, a aula ministrada nesse momento é sobre noções de estratigrafia e datação absoluta e relativa. Então, a estratigrafia é o ramo da geologia que se ocupa da descrição, correlação de idades e classificação de estratos de camadas de rochas. Os geólogos eles tomam como base o princípio do uniformitarismo, que diz que os processos que atuam nos sistemas geológicos hoje têm atuado de maneira semelhante ao longo do tempo geológico. Então, através da análise dos estratos, é possível fazer a reconstituição de paleoambientes através da análise de fáscias das rochas e de análise do conteúdo fossilífero, fósseis de fásceis, isso vai ser detalhado mais à frente. E a análise dos estratos também permite a determinação da idade da rocha, da idade relativa, a partir principalmente da litoestratigrafia, da bioestratigrafia e da cronoestratigrafia. Então, a reconstituição de paleoambiente consiste na determinação do ambiente em que a rocha se formou, através de faces de rochas que podem ser continental, de transição e marinha, como é mostrado nessa tabela aqui. As faces continentais podem ser fluvial, torrencial, glaciária, lacustre e eólica, e as faces de transição estuarina, deltática, lagunar. E a face marinha pode ser litoral, nerítica, batial e abissal. Nessa imagem, a gente pode verificar alguns desses ambientes. Então, as faces continentais incluem o ambiente lacustre, o ambiente glaciário, como está mostrado aqui. As faces marinhas composta por ambiente marinho profundo, pelágicos ou oceanos, e as faces de transição pelo ambiente estuarino, como é mostrado aqui. E os tipos de sedimentos depositados dependem do agente de transporte, dos agentes erosivos que atuam em cada ambiente. No ambiente fluvial, por exemplo, os agentes de transporte são os rios. E o material a ser transportado são os sedimentos e areia, como exemplo. A reconstituição do paleoambiente também pode ser realizada através de características de texturas, características mineralógicas, químicas e estruturais das rochas, que permitem definir o ambiente de sedimentação da rocha. Então, a argila ela tem uma característica diferente do silt, diferente do carvão. O carvão, existe alguns tipos de carvão, um é mais viscoso e o outro é mais rígido, que a gente vai ver mais para frente. E a reconstituição do paleoambiente também, ela pode ser realizada através de rochas sedimentares que preservam determinadas estruturas. Então, algumas rochas sedimentares podem preservar estruturas como marcas de ondulação, fendas de dessecação ou fendas de retração, marcas das gotas d'água também podem ser registradas em rochas mais macias, pegadas de animais, pistas e até fezes. A regressão e a transgressão marinha também estão relacionadas à constituição de paleoambiente.
No caso da regressão, a gente pode observar que é o processo de recuo das águas marinhas. E o processo de transgressão é o aumento do nível da água do mar. O recuo ou aumento do nível do mar podem ser causados por alterações climáticas, eventos tectônicos, e no caso da transgressão, ela pode ocorrer também através do derretimento de grandes extensões de calota polar. Ao longo do tempo, o nível das águas elas sofrem alterações. E essas alterações elas podem resultar na diferença estratigráfica de uma coluna ao longo do tempo, como a gente pode observar aqui. Na parte superior da figura, a gente tem um sedimento arenoso, um sedimento argiloso e o calcário. Com o passar do tempo, a fronteira entre os vários tipos de sedimentos altera-se à medida que o nível da água do mar sobe. Daí a gente pode ter aqui a deposição primeiramente do arenito, depois do argilito e, por último, do calcário. Aqui nós podemos observar marcas de ondulação em arenito, que também pode auxiliar na reconstituição de um paleoambiente. As fendas de dessecação também é uma estrutura que pode auxiliar na reconstituição de paleoambiente. Em alguns artigos que eu li, existem fendas de dessecação que foram formadas no Triássico, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Esses artigos lidos, onde eu busquei referência, eu coloquei todos nomeados no último slide. As gotas de chuvas também podem ficar registradas em um sedimento macio. Os registros de pegadas, pistas e fezes podem dar indícios de tipos de animais e até do que esses animais se alimentavam há milhões de anos atrás, além de informar as condições ambientais das regiões em que esses animais viviam. Um pouco parecido com as fezes, eu pude verificar em alguns artigos que eles encontram até ovos de animais fossilizados. Os fósseis de fáceis ou fósseis de ambientes informam sobre as condições ambientais e as variações climáticas do meio. Os fósseis de fáceis, eles fornecem informações sobre a distribuição das áreas marinhas e continentais, por exemplo. Aqui a gente tem a Elimínia teneira, que é um gastrópode de água doce. E aqui a gente tem o Helianthus, um coral. Os corais estão entre as comunidades marinhas mais antigas que se conhecem, e a sua história data de 500 milhões de anos atrás. Os fósseis de idade são aqueles que tiveram uma existência curta em uma grande área de dispersão. Os principais exemplos são os trilobites e o amonite do Cambriano. Oi, Glauca. Glauca, você levantou a mão. Muitos sites que eu pesquisei sobre isso, eles são em espanhol. Inclusive, eu li alguns artigos em espanhol. E também tem um artigo que é com português de Portugal. Tem alguns estudos que eu pesquisei. Ah, sim. Eu não verifiquei esse termo, fóssil guia, nos artigos que eu dei uma lida, não.
Seria fóssil guia de idade, entendi. Está bem. Eu posso mudar depois na apresentação, se isso for importante, né? Ao longo das minhas leituras, eu fiquei em dúvida mesmo, né, por conta da linguagem. Nos artigos que eu li em inglês foi mais fácil do que os em espanhol. Sim, acho que sim. Posso continuar? Então, os princípios de estratigrafia relacionados à datação relativa é o princípio da sobreposição de estratos, princípio da continuidade lateral, princípio da identidade paleontológica, princípio da intersecção e princípio da inclusão. No princípio de sobreposição de estratos, a gente vê que qualquer camada é mais recente do que aquela que lhe serve de base e mais antiga do que a que fica por cima. Então, aqui nessa figura, a gente observa que a camada, o substrato A, ele é mais antigo que o B. E o B, ele é mais antigo que o C, porém, ele é mais recente que o A. A gente vai ver lá na frente que existem algumas exceções. Nem sempre a camada mais antiga, ela fica na base. Num corpo hídrico, os sedimentos se depositam em camadas ao longo do tempo. E as camadas mais recentes estão na parte superior. E as mais antigas na base. Para a gente fazer, né, um cálculo para avaliar o assoreamento, que é a acumulação de sedimentos no fundo, a gente pode usar essa formulinha aqui, que é calculada através do tempo, da altura do depósito e do conteúdo em metros por ano. Por vezes ocorre a erosão das camadas, ou não se chegam a criar condições para se depositar uma nova camada. Daí a gente observa o surgimento de lacuna estratigráfica ou discordância angular. No caso aqui da lacuna estratigráfica, a gente não vai observar uma sequência de estratos. Na discordância angular também não. E por vezes, na discordância angular, nem sempre o substrato mais próximo à base é o mais antigo. A gente vai ver mais detalhes. Outra exceção de deposição de substratos são os terraços fluviais e as grutas. Os terraços fluviais são formações que lembram degraus, né? Parecem degraus aqui. Na direção da esquerda para a direita, o terraço mais alto, ele foi formado primeiro. Então, aqui, essa parte inferior, a base, ela é o terraço mais recente. Então, os sedimentos depositados aqui, eles são mais recentes do que essa primeira camada, que está aqui na parte superior. E nas grutas, os sedimentos depositados são mais recentes aqui no interior da gruta, do que nas camadas que servem, né, de teto
ou de parede. Também é uma exceção daquela sequência de deposição de estratos. De acordo com o princípio de continuidade lateral, é possível estabelecer uma correlação de idades e de posição entre estratos localizados em lugares eventualmente distanciados. Aqui a gente pode observar, nessa imagem do lado esquerdo, a camada de calcário, que tem uma composição idêntica à camada de calcário que está distanciada. Disso que foi possível verificar a existência do Pangeia. Né? As margens da África e da América do Sul contêm rochas do mesmo tipo. Então, a sequência de rochas sedimentares observada no sul do Brasil é a mesma do que é observada no sul da África. De acordo com o princípio da identidade paleontológica, as rochas têm a mesma idade que os fósseis que elas contêm. E as rochas com os mesmos fósseis têm a mesma idade. Então, aqui a gente pode observar que essa camada C, ela é igual, ela é idêntica à camada F dessa coluna, que é idêntica à camada M dessa terceira coluna. E se a gente observar, essas camadas, elas têm o mesmo tipo de fóssil. Entendi. Que são aqueles fósseis que existiram rapidamente, né? Eles foram soterrados rapidamente também. Uhum. Entendi. Entendi, Glauco. Então, há cerca de 300 milhões de anos, houve a acumulação de plantas e o seu rápido soterramento, como está aqui nessa imagem, em um ambiente pobre em oxigênio e a formação de novas camadas superiores, e com isso, o aumento dessa pressão que transformou a lignite, por exemplo, que é uma rocha sedimentar macia, formada pela compressão de turfa, em carvão betuminoso, aqui nessa coluna 3. O carvão betuminoso é um tipo de carvão viscoso, ele é uma mistura de líquido e ele tem uma textura viscosa. E com o aumento da pressão que ocorreu mais sobreposição de camadas, esse carvão betuminoso ele passa a antrocite, que é um carvão mais rígido e com maior porcentagem de carbono. A gente observa que ao longo do tempo houve um aumento de pressão ao longo do tempo, com a sobreposição de camadas, houve um aumento de pressão e de temperatura. E com isso, a transformação que iniciou desde a turfa até o carvão com maior porcentagem de carbono.
E macrofósseis de vegetais, megasporos ou megásporos, e microsporos ou micrósporos, eles são utilizados para atribuir uma idade à camada portadora de carvão. Tá, eu te li aqui, ô Glauca, que foi no Carbonífero, né? Eu acho que está faltando essa informação nesse slide, né? Tá, entendi, Glauca. Posso ir adiante? Aqui na formação de petróleo e de gás natural, a gente observa que restos de materiais vegetais e animais que foram carreados para o mar, eles se depositaram no fundo como um material orgânico que depois entrou em decomposição. E as camadas de sedimentos que foram formadas quando os materiais, como areia e resíduos vivos, foram depositados no fundo do oceano. E parte do material morto se transformou em hidrocarbonetos, misturado com outros materiais sedimentares. As camadas que ficaram cada vez mais comprimidas à medida que novas camadas foram depositadas no topo. Com novo material sendo depositado, sedimentos formaram uma camada impenetrável de rocha. Aqui a gente pode observar a camada onde fica o gás e o óleo, né? O óleo passa através dos poros das camadas acima das rochas sedimentares e isso acaba funcionando como um reservatório de petróleo e de gás. Então, durante um período de 150 a 90 milhões de anos, os restos dessa matéria orgânica de plantas e vegetais que eram aquáticos submergiam e se incorporavam aos leitos dos mares e dos lagos, decompondo-se e gerando o componente básico do petróleo e gás. De acordo com o princípio da intersecção, o filão, aí Glauca, esse filão, eu não sei se isso existe em português, mas é a estrutura que intersecta, ela é mais recente que as camadas intersectadas. Isso é um dique, tá? Então, essa estrutura, o dique, nessa figura aqui, ele é mais recente do que as rochas, né, do que as camadas de rocha. A, B, C, D, E, G e L. E aqui a gente pode observar que na camada F existem alguns fragmentos da camada D. Não ficou nítido depois que eu fiz a tal conversão lá do PDF. E por existir fragmentos dessa camada D na camada F, isso é um indício de que a camada D é mais antiga. No princípio da inclusão, os fragmentos de uma rocha que são incorporados em outras, eles são mais antigos do que a rocha que os engloba. Então, esses fragmentozinhos aqui, eles são mais antigos. A datação absoluta, ela é a datação onde é possível determinar o tempo em anos de uma rocha ou de um fóssil.
Ela também é chamada de datação radiotrópica em alguns artigos. Isso porque é utilizada a radioatividade de átomos presentes nos minerais. E essa radioatividade, né, os isótopos, eles foram utilizados primeiramente pelo físico Ernst. Foi ele que é o pioneiro, né, da utilização de isótopos para a datação de rochas. Então, aqui a gente pode observar, né, uma diferença entre a datação relativa e a datação numérica, que a datação relativa ela não dá um tempo mais preciso, e sim ela permite dizer qual extrato é mais recente e qual é mais antigo. Já a datação numérica, absoluta ou radiométrica, é possível mencionar a idade da rocha. Algumas curiosidades sobre a radioatividade é que ela foi descoberta em 1903 e ela valeu um prêmio Nobel, né, que premiou uma mulher também, que é a Marie Curie. Ela que foi uma das pioneiras, né, que isolou o urânio e o rádio. E por final foi o Ernst que testou a radioatividade para datar rochas. Então, os átomos eles fazem parte da constituição da matéria. E as rochas, elas também são compostas por átomos. E alguns desses átomos eles são radioativos, como é o caso do urânio e do rádio. Ao longo do tempo, e de uma forma natural, os seus núcleos vão se desintegrando espontaneamente para tornarem mais estáveis, e isso libera energia. Então, tomando como exemplo o carbono, um mesmo elemento químico pode ter no núcleo de um átomo o mesmo número de prótons e de elétrons. Aqui são 6 prótons e 6 elétrons, o que forma o isótopo de carbono 12, que é estável. Pode ocorrer diferentes números de prótons e de nêutrons. Aqui são 6 prótons e 7 nêutrons, o que resulta no isótopo de carbono 13, que é estável também em comparação ao 14, que tem diferentes números de prótons e nêutrons. Aqui são 6 prótons e 8 nêutrons. Então, a gente tem o isótopo de carbono 12, o isótopo de carbono 13 e o 14. Só que para a datação de rochas e de fósseis, o carbono 14 ele é o mais utilizado. E ele é natural da alta atmosfera e é incorporado nos seres vivos. O seu decaimento radioativo ocorre após a morte desses seres vivos. O método de datação do carbono 14 ele foi inventado em 1949 pelo pesquisador Willard e tornou-se a principal ferramenta de determinação cronológica de episódios ocorridos. O livrinho do CEDERJ traz que a datação com carbono 14 ela pode ser realizada até 70 mil anos passados, mas em alguns artigos que eu dei uma olhada, eles trazem uma data máxima de 50 mil anos passados. E o carbono 14 ele é utilizado em várias ciências, além da arqueologia, geologia, paleobotânica, paleoclimatologia. Os isótopos de urânio eles também são utilizados para a datação de rochas, porque eles são muito frequentes nas rochas. Eles são bastante instáveis. Os seus núcleos desintegram-se espontaneamente, formando um átomo de elemento químico diferente. Então, o isótopo de urânio ele pode formar o chumbo, que é mais estável. O átomo inicial ele é chamado de isótopo pai, ele é instável. E o átomo formado após a desintegração do núcleo, ele é chamado de isótopo filho, ele é mais estável. Um outro exemplo de desintegração de um isótopo pai é o caso do rubídio, onde o isótopo de rubídio 87 pode formar o isótopo de estrôncio 87. E o isótopo de estrôncio ele é mais estável em comparação ao rubídio.
A taxa de decaimento radioativo ela é constante para cada isótopo. A gente vai ver na figura do slide posterior. Quando a rocha se forma, os elementos radioativos eles começam a se desintegrar, marcando o momento de formação daquela rocha. Nessa desintegração, um isótopo de um determinado átomo, aqui no caso do rubídio, nesse exemplo aqui, pode formar o isótopo filho, que é o estrôncio, que é mais estável. A meia-vida é o tempo decorrido para que metade do número de isótopos pai sofra desintegração, transformando-se em isótopos filhos. No gráfico, a gente consegue observar que à medida que o tempo passa, aumenta nas rochas a porcentagem de isótopos filhos e reduz a porcentagem de isótopos pais. De isótopo pai. Nessa figura aqui, que tem vários barrilzinhos, né, ela está servindo apenas para ilustrar que a cada tempo ocorre 50% de decaimento radioativo. É um processo assim, exponencial. E o estudo sobre a determinação isotópica ele é feito através desse equipamento, que é o espectrômetro de massa. Aqui são exemplos de isótopos utilizados na determinação da idade absoluta e de materiais que podem ser datados. Então, o urânio ele pode gerar o isótopo filho chumbo, né, que o tempo de semi-transformação pode ser de 4.500 milhões de anos. Os materiais que podem ser datados são o zircão, a uranite. Eu havia observado no livrinho do CEDERJ, aqui fala que no artigo no livro que eu consegui baixar em PDF, peguei essa figura, que o carbono 14 ele pode gerar o azoto. E no livrinho do CEDERJ diz que o carbono 14 pode gerar o nitrogênio 14 e, em alguns artigos, eu vi que o carbono 14 pode gerar o nitrogênio 15. Aí eu não sei se essas três considerações estão corretas. Eu lembro bem que carbono 14 pode gerar, sim, nitrogênio 15. Mas eu não tenho certeza, está no livrinho do CEDERJ, né, que pode gerar o nitrogênio 14, e nesse livro que eu baixei o capítulo, diz que pode gerar o azoto 14. Ah, tá. Obrigada, Glauca. Então, as principais subdivisões do tempo geológico, né? A escala do tempo geológico tem várias divisões com diferentes amplitudes, e são considerados os éons, as eras, os períodos e as épocas. E essas divisões de escala do tempo geológico elas são baseadas no registro fóssil e nas características evidenciadas pelos estratos. Foi tudo que eu pesquisei, né, sobre esse tema, e aqui ao final eu deixei as referências que eu busquei para estruturar essa aula. As dúvidas comuns dos alunos que eu lembro
são sobre os isótopos mesmo, né, de como que eles são utilizados para fazer a datação absoluta. Eu acho que a gente pode apontar, né, para os alunos aonde que eles podem buscar, apontar algum material, que às vezes eles não sabem nem por onde começar. E sobre esse tema, eu tive dificuldade assim de encontrar material confiável. Eu procurei no livro Decifrando a Terra, só dá uma pincelada, não aprofunda. E o restante do material que eu encontrei está tudo em espanhol, ou em português de Portugal, ou em inglês. Então, talvez para esse tema eles tenham um pouco dessa dificuldade natural também, né? De uma outra língua, onde buscar esse material. Eu acho que disponibilizar os links pode ajudar, sim. Dar uma luz para eles, para onde pesquisar. Porque se você colocar até no YouTube, assim, sobre estratigrafia, eu achei vídeos de estratigrafia que é feito até em Marte. Agora, eu não sei se isso é confiável, se isso é verdade,